Aqui é a entrevista para o seminário sobre o consumo e produção responsável pela turma do terceiro B do Liceu de Messejana. O entrevistado é o professor Dr. Adriano Gomes de Matos, engenheiro civil, especialista em avaliação pericial de imóveis, especialista em engenharia da segurança do trabalho, especialista em engenharia diagnóstica e patologia das construções, mestre em saneamento ambiental e doutor em recursos hídricos. Ele é professor da UFESA, Universidade Federal do Semiárido, no Rio Grande do Norte. Vamos começar algumas perguntas aqui para ele, como por exemplo, o que você entende como consumo consciente e qual a importância dele? Obrigado, Yuri. Primeiramente, parabenizar aí você, a sua equipe, seus professores aí pela iniciativa do trabalho. É um tema que é muito importante, é um tema que precisa ser discutido. A gente está vivendo uma época em que a questão ambiental é uma questão que realmente vai, nos próximos anos, ser um divisor de águas na população terrestre. Então, isso precisa ter, a população precisa ter compreensão disso, tá? Pouco a gente tem a noção da importância disso. Então, a degradação ambiental, como ela está, das várias formas, com as queimadas no Brasil, com o efeito estufa, com o derretimento da camada do gelo, né? E a quebra da camada de ozônio, né? A perca da camada de ozônio, todos esses fatores são fatores que estão levando a uma degradação ambiental muito rápida. Existem aí, só para complementar, algumas teorias de que existem ciclos no nosso planeta e que nós realmente estamos vivendo um ciclo de aquecimento, mas que posteriormente a ele pode ser que haja aí um ciclo de novo resfriamento normal. Mas não é o que está se demonstrando, porque o aquecimento realmente está vindo muito rápido. Então o consumo consciente ele vem nessa pegada, ele vem nessa filosofia de você consumir menos, principalmente tudo aquilo que a gente consome vai para a natureza de alguma forma, vai para o meio solo, vai para o meio ar ou vai para o meio água e degrada esse meio, né? Então quando degrada o meio, degradar não é só poluir, né? Porque quando a gente fala poluir, dá a entender que tem só ali um agente poluidor, um agente poluente, né? Mas degradar é a perda da qualidade. Então quando eu tenho uma água que de repente por algum agente que é colocado lá, ela muda a sua temperatura, ela muda o seu pH, ela muda a sua característica, isso é uma degradação, né? Então não é só um poluente. Quando você desmata, você não está poluindo, mas você tem uma degradação. Então o consumo consciente ele visa isso, ele visa reduzir, né? Visa reduzir o consumo. Se não for possível reduzir, tem até uma propaganda comercial que fala isso. Ele visa reciclar. Se não for possível reduzir, se não for possível reciclar, existem outros R's aí, são 5 R's, tá? Então, reutilizar é um outro R que você tem nessa seara desse assunto. Então, o consumo consciente ele vai nessa vertente de você realmente não só buscar consumir menos, mas você buscar consumir de forma inteligente. Hoje a gente vive uma época também de consumismo, então a gente vai numa loja, a gente vai no centro, quem nunca, né? A gente vai no shopping center, quem nunca chega lá e compra o que não precisava. Então tem a ver, é disso, o consumo consciente fala disso, principalmente na questão ligada ao meio ambiente. Obrigado, certo. Você acha que as atuais políticas de sustentabilidade são eficazes, são realmente eficazes? Olha, eu não sei se você está colocando no Brasil ou se você está colocando aí no mundo, né? Se você for pegar ali o que você tem por organismos internacionais, você tem uma boa intenção. Você tem a tentativa ali de acordos entre os países para reduzir emissões, por exemplo, a emissão de gás carbônico e de outros poluentes, né? Entretanto, a gente encontra aí uma grande barreira, os grandes países, né? Os países mais ricos são realmente os mais interessados em não fazer parte desse acordo porque não querem reduzir a sua produção econômica, não querem reduzir sua economia. Então é mais ou menos aí um dane-se aí para o meio ambiente, o que importa é a minha economia, é mais ou menos isso. Então há uma boa intenção dos organismos internacionais em fazer acordos, né, multilaterais entre os países para que você tenha uma redução desse consumo. No Brasil, realmente, no atual governo, eu tenho que citar isso, no governo Bolsonaro, não. Né? É um governo que realmente não é amigo do meio ambiente, é um governo que desmata muito.
antes de falar em desmatar, antes de falar naquela notícia que chega ao leigo, né? A pessoa comum, ao cidadão que está vendo um jornal, que está vendo uma rede social, mas se você for pegar ali no detalhe, no íntimo de todo o governo, ele mapeou todo o governo para desconstruir todo um conjunto de leis, tá? E toda uma infraestrutura que existia no Brasil para proteger o meio ambiente, né? Então, a gente chama isso no meio político de aparelhagem, né? Ele aparelhou, aparelhar é o que é? É colocar alguém lá que vai estar jogando no time dele, que não é para garantir a defesa do meio ambiente, mas na verdade é para utilizar, para explorar. Então você vê aí todos os dias notícias de madeireiros, né? O corte de madeira aumentando muito, invasão de terras indígenas, né? Então no Brasil realmente a gente está vivendo um tempo muito prejudicado no que diz respeito à questão do meio ambiente. Certo. Queria perguntar para o senhor, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável podem ser considerados a mesma coisa ou tem alguma diferença? Olha, isso é uma pergunta mais ou menos, né? O desenvolvimento sustentável, ele é uma coisa que é um conceito, né? E ele passa ali por, ele é amplo, ele é maior, ele passa por você ter planejamento. Então passa por planejamento, passa por metas, né? Passa por organização, passa por vontade de fazer a coisa acontecer do jeito certo. Então o desenvolvimento sustentável, ele vai desde o governo, lá na escala macroscópica, até o microscópico, né? Que é ali o fato de você, por exemplo, jogar o seu lixo no lixo, de você, por exemplo, não sujar a rua, né? Então o desenvolvimento sustentável ele vem lá de cima, a partir de políticas públicas, de organismos internacionais. Tá? A sustentabilidade, a grosso modo, eu vou dizer que é mais ou menos isso, né? Só que a sustentabilidade ela pode se aplicar para tudo, né? Então, por exemplo, a sua vida, quando vocês aí estiverem fazendo faculdade, forem formados e estiverem no ambiente de trabalho de vocês, vocês vão ouvir muito a seguinte pergunta, e vão até se fazer a seguinte pergunta: isso que eu estou escolhendo para a minha vida é sustentável, né? Então, o conceito de sustentabilidade ele é amplo nesse sentido. Por exemplo, eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, então isso não é sustentável. Então, o conceito de sustentabilidade ele não é só ligado ao meio ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável você pode desenvolver, só que você pode desenvolver com responsabilidade, reduzindo emissões, reduzindo degradações do solo, do ar, da água, reduzindo poluentes. Mas isso passa por política pública, passa por fiscalização, passa por educação da população, né? Por consciência, passa por todos esses fatores. Certo. Atualmente no Brasil, você conhece algum exemplo de desenvolvimento sustentável, seja na geração de energia ou na distribuição de resíduos sólidos? Olha, Yuri, é assim, o Brasil, o saneamento ambiental, ele é algo novo, né? Ele não é tão novo quanto vocês, né? Mas ele é ali da década de 80, mais ou menos, ele tem 40 e poucos anos. Bom, 40 e poucos anos perto da história do Brasil, que é um país jovem perto dos outros países, não é nada, né? Então, o saneamento ambiental, ele fala de tudo isso, né? Então, hoje nós temos uma legislação, ou pelo menos tínhamos até bem pouco tempo atrás, muito robusta. Em alguns aspectos, a legislação brasileira é uma das mais robustas do mundo, no que diz respeito ao saneamento ambiental, tá? Então, por exemplo, hoje vocês não veem mais ou pouco veem os lixões aí espalhados na cidade, porque hoje a gente tem os aterros sanitários, né? E quem não entende muito pensa que aterro sanitário é um local altamente sujo. Não é. O aterro sanitário, o próprio nome diz, ele é limpo, né? Ele é um projeto de engenharia feito para que aquele lugar receba aquele resíduo, que é o resíduo sólido, que é o nosso lixo doméstico, domiciliar, os lixos industriais, os resíduos industriais, e ele dê um destino final ali, aquele resíduo sólido, sem que ele incomode ninguém nem o meio ambiente, mas que ele também trate de depurar, de tratar. Então o aterro sanitário ele também trata, ele também melhora ali
o resíduo sólido. Há ali uma decomposição da matéria orgânica, há ali uma decomposição desse lixo, né? Então o aterro sanitário é uma dessas práticas, né? Você não tem só políticas ligadas a, por exemplo, a resíduos sólidos. Você tem políticas, por exemplo, ligadas à emissão. Então você tem uma questão ligada à emissão de carbono, que é um assunto mais complexo, mas você tem isso daí. Você também tem políticas de energia limpa. Então no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Sul também, no estado de Santa Catarina, você tem aí uma liderança na geração de energia eólica, por exemplo, né? No estado do Ceará, nós temos, por exemplo, as 2 maiores usinas fotovoltaicas do Brasil. Tá? Usina fotovoltaica é aquela usina que você tem a geração de energia limpa, né? A partir dos raios do sol, a partir do calor do sol. Então você tem sim essa geração, essa conscientização, e tá crescendo muito isso daí, da geração de energia limpa, seja ela com a utilização do vento, que é a energia eólica, seja ela com a utilização do sol, né, da luz do sol, que é a energia solar. Então você tem aí todo um arcabouço de infraestrutura que está contribuindo para que a gente esteja caminhando aí para sustentabilidade, né, para o desenvolvimento sustentável, porque ele é um processo, não dá para chegar e dizer, já estou no desenvolvimento sustentável, sempre é um processo. Certo. Muito obrigado, essas foram as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Eu quero só passar um recado aí para os meninos aí que estão no início de vida. O futuro são vocês, pessoal. Vocês têm que trabalhar aí com muita vontade, tá? Pensar realmente no planeta. A gente sempre fala, que planeta eu vou deixar para os meus filhos? Eu vou deixar um planeta melhor para os meus filhos? Mas um dia alguém disse lá atrás também, mas que filhos eu vou deixar para o planeta, né? Então a gente também tem que trabalhar a nossa autoeducação para que a gente possa também educar os filhos da gente para deixar os filhos melhores para um planeta, para quem vai cuidar do planeta são os filhos, né? Então essa é a mensagem de vocês, é muito bom, eu sou professor, trabalho com gente aí praticamente da idade de vocês também, sempre que puder contribuir, eu agradeço. Obrigado, Yuri, forte abraço. Obrigado.